Ok. Nós vamos estudar hoje sobre chamado eficaz. Quando nós falamos sobre chamado eficaz ou sobre uma graça de Deus, que ela é irresistível, algo que eu não consigo resistir, algo que você não consegue resistir, porque ela quebra as resistências do ser humano. Quando nós falamos sobre essa graça, só quero que vocês se lembrem que essa graça ou esse chamado eficaz, ela está dentro daquilo que em doutrinas nós chamamos de soteriologia. Você vai dizer, nossa, que palavra esquisita. Pois bem, deixa eu lembrar vocês que o português de vocês é bem melhor do que vocês imaginam. Quem nasce em Salvador é o quê? Ah, sim. Então, soteriologia vem da palavra salvação. Salvador, soteropolitano, certo? Então, daí vem a palavra soteriologia. Então, quando nós falamos sobre soteriologia, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação. Certo? É um termo técnico, como você vai ao médico, ele usa termos técnicos, você não entende muita coisa, diz, doutor, traduz aí para mim. Doutor, traduz. Então, um termo técnico, né, da doutrina é soteriologia. Né? O que é doutrina da salvação. Quando nós falamos sobre a salvação, nós temos que entender o seguinte: existe um aspecto da salvação que é totalmente fora de nós. Acontece totalmente fora de nós. Jesus morreu na cruz, lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. E a Bíblia Sagrada diz que a morte do Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Isso aconteceu fora de mim. Aconteceu fora de você. Na história, isso ocorreu. Jesus se encarnou, nasceu da Virgem Maria, Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, subiu aos céus. Isso acontece fora de mim. Então nós chamamos esses atos que acontecem fora de nós, chamamos de soteriologia objetiva, ou salvação, aspectos da salvação, que eles são objetivos, aconteceram fora de nós. Mas tem outras coisas que elas acontecem dentro de nós. Ou seja, a aplicação daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário acontece dentro do meu coração, dentro do seu coração. Saber que Jesus morreu na cruz, mas não ter isso aplicado ao meu coração, não adianta de nada, não ajuda de forma alguma. Na verdade, o apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, ele estava pregando, está registrado em Atos, e ele estava preso e pregou para um rei chamado Agripa. Quando Paulo estava pregando, falando da morte de Cristo para aquele rei Agripa, um outro virou para ele e disse: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? E Paulo diz: não sou louco. Todas essas coisas não aconteceram em algum lugar, mas aconteceram no nosso tempo presente. E disse: o rei Agripa, que era um rei judeu, ele conhece bem os profetas, não conhece rei Agripa. E o rei Agripa virou para Paulo e disse: Paulo, por um pouco você me persuade a me tornar um cristão. Ou seja, qual que era o problema de Agripa? Ele conhecia intelectualmente aquela história. Intelectualmente ele conhecia os profetas, mas aquilo não estava aplicado ao coração dele. Alguém já disse que uma pessoa pode perder o céu por 30 centímetros. Entrou na cabeça, mas não entrou no coração. Você mede aí, vai dar de 30 a 40 centímetros, dependendo do tamanho do pescoço do indivíduo, né? Se for um pouquinho mais avantajado, 40 centímetros aí perdeu, porque entrou na mente, não entrou no coração. Esse entrar no coração é aquilo que nós chamamos de soteriologia subjetiva. Acontece dentro do coração da pessoa. O texto que eu gostaria que vocês observassem é esse texto de Romanos, no capítulo de número 8, que fala o que Deus fez e o que Deus faz na vida de alguém que o Senhor Deus salva. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 30, ali da nossa apresentação, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou,
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo aqui ele está dividindo a salvação em alguns estágios. Em alguns estágios. Diz primeiro, a pessoa ela é predestinada. Depois, Deus tem que chamar essa pessoa. Aqui uma coisa muito interessante. Já teve algumas ocasiões e teve pessoas que entenderam isso de maneira tão errada que acharam que você não tem que pregar o Evangelho para ninguém. Quem foi predestinado vai ser salvo, sem você pregar o Evangelho. Ele diz, grande erro. A Bíblia não está falando isso. Quem foi predestinado precisa ser chamado. Ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Então a minha obrigação é pregar o Evangelho e a sua obrigação é pregar o Evangelho. Nós não temos bola de cristal e não temos o Urim e o Tumim mais lá do Antigo Testamento, que desapareceu. Você não lembra que os profetas tinham um negócio chamado Urim e o Tumim e eles profetizavam, viam o futuro por meio desse Urim e o Tumim, que eu não sei o que é, não me pergunte porque desapareceu, está lá no Antigo Testamento. Alguns usavam, mas Deus respondia pelo Urim ou pelo Tumim. Não sei se era o ramo, se era... Não pergunte, o Antigo Testamento só fala disso, mas não diz o que aconteceu. Você perdeu. Nós não precisamos ficar sabendo. Você é predestinado? Você é. Isso não compete a nós. O que compete a nós é pregar o Evangelho para as pessoas. Para ilustrar isso, vou contar uma história do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18. Paulo estava na cidade de Corinto, uma cidade promíscua. Para vocês terem uma ideia, a expressão moça de Corinto era sinônimo de meretriz. Era uma cidade muito promíscua. Era uma cidade portuária. Eu já morei em cidade portuária. E alguns de vocês que conhecem sabem que a situação, a moralidade, ela não é das melhores em uma cidade portuária. Pois bem, Paulo estava pregando em Corinto. E no momento que o apóstolo Paulo pregou, ele ficou um tanto quanto desanimado. À noite, Deus apareceu a ele e disse que ele não deveria ficar desanimado. E diz, não temas, fala e não te cales, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Interessante. Qual que é a maneira das pessoas que foram predestinadas por Deus se tornarem conhecidas? Quando você prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, é o chamado de Deus. E aqui, é esse chamado de Deus que ocorre na vida da pessoa. Aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. É sobre esse chamado de Deus que eu quero falar com vocês nessa noite. Como que é esse chamado? Primeiro, eu quero que vocês entendam que a Bíblia Sagrada diz que ele é um ato de Deus. Aqueles que Deus predestinou, Deus chamou. Quem chama é Deus, especialmente o Pai. Porque a Bíblia diz que foi o Pai que predestinou algumas pessoas para serem conformadas à imagem do Filho Jesus Cristo. Está aí no versículo 29 do texto de vocês, de Romanos capítulo 8. Quem chama, quem toma a iniciativa é o próprio Deus. Assim como Deus tomou a iniciativa lá no Éden, depois que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que o Senhor Deus apareceu ali no jardim, e ele andava e ele diz, Adão, onde estás? E Adão diz, ouvi a tua voz no jardim. E porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Quem tomou a iniciativa, então, de procurar o homem, foi Deus. Quem tomou a iniciativa de mandar Jesus, foi Deus. Quem toma a iniciativa de chamar as pessoas à salvação, é Deus. Como é que Deus faz isso? De maneiras variadas. De maneiras variadas. Pode até ser através de uma Bíblia que há muito tempo recebeu e que não havia aberto, e de repente um dia abre e diz, opa, agora Deus falou ao meu coração. Pode muito bem ser através de um hino. Pode muito bem ser através já falamos do pastor lá da igreja Betânia, de onde o Marcos veio, que em uma noite, na prisão, o Senhor Deus o chamou. Por um rapaz que havia sido preso por engano. Olha só, o rapaz era crente, estava andando fora
andando à noite, a polícia pensou, o confundiu com um bandido, o prendeu, colocou lá na cadeia, ele começou a chorar convulsivamente. Dentre os presos ali, um ameaçou abusar do rapaz e alguém gritou, ninguém bota a mão nele, e esse menino tem um livrinho na mão. Quando esse menino vai embora, no outro dia, a polícia descobre que foi um erro, ele vira e diz para aquele que o defendeu naquela noite, diz, toma moço, é para o senhor. E era o Novo Testamento. E esse bandido agora, lá na prisão, vai ler esse Novo Testamento e hoje é um pastor, pregando o Evangelho. É o pastor lá da igreja do Marcos, um grande amigo. Então, aí você observa como é que Deus chama, de maneiras variadas, mas é Deus quem toma a iniciativa. Existe um chamado de Deus que é um chamado geral, é um chamado para todas as pessoas. É um chamado, como que Deus chama de forma geral? Por meio das coisas criadas. Lá no texto bíblico, está aqui o texto de Romanos, capítulo 1, e o texto do Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você olha para a ordem da criação, olha para a natureza, olha para a criação das coisas, e você vê a bênção da criação do Senhor Deus. Semana atrasada eu estava em uma aula e tinham 2 médicos comigo. E um dos médicos estava dando uma aula sobre o funcionamento do corpo humano. E ele começou a falar sobre os 11 sistemas que nós temos no nosso corpo. E como que as células agem, como que ocorre a sinapse na nossa mente e tal. E o outro médico, assentado, em determinado momento ele não aguentou. Ele virou e levantou a mão e disse, doutor, eu posso falar? Ele disse, pois não, ele disse, doutor, mas não é uma maravilha saber como que a evolução produziu essas coisas tão complexas? E deu uma risada. Porque é tão complexo que não dá para você pensar que veio de uma ameba, foi evolução. Não, o Senhor Deus criou dessa maneira, tão complexa como o Senhor Deus criou. E Deus fala e chama as pessoas por meio da criação. Deus também chama por meio da consciência em nós. Em Romanos, capítulo de número 2, diz que a nossa consciência nos acusa ou a nossa consciência nos defende. Vocês sabiam que bandidos têm código de ética? Por exemplo, não se mexe com mulher de bandido, certo? Isso é um código de ética. E vocês sabiam que o código de ética dos bandidos é mais rígido do que as leis? Se você quebrar o código de ética, é morte. Opa, que coisa! O que significa isso? Significa que até uma pessoa que está acostumada a quebrar as leis tem um senso de moralidade. Tem algumas coisas que para ela é um absurdo. Tem algumas coisas que para ela merecem. Você começa a observar então. Existe uma consciência no indivíduo. Essa consciência o acusa ou defende. Mas existe uma outra maneira de Deus chamar a todas as pessoas, que é por meio da pregação do Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando eu e você pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Cristo, nós estamos cumprindo aquilo que Deus determinou, chamando as pessoas. Nem todas vão se converter, mas algumas irão. Mas todas ouvirão. E Jesus mesmo disse que esse Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Está aí talvez uma razão muito importante para você lembrar de que se o fim ainda não veio, porque o Evangelho não foi pregado a todo mundo. E porque talvez eu e você estejamos muito acomodados no nosso cantinho e não estamos pregando o Evangelho para as pessoas. Não que seja condicional, mas é uma promessa e uma profecia de Jesus. E esse Evangelho do reino será pregado a toda criatura. E então virá o fim. Não significa que toda criatura vai se converter. Mas que ele deve ser pregado, sim. Então esse é o chamado externo. Mas tem aquele outro chamado para a salvação. Que a Bíblia Sagrada diz que Deus chama alguns das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que o chamado externo, ele pode ser
resistido. Uma pessoa pode ouvir a pregação do Evangelho, apenas ouvir, não entrou no coração dela ainda, mas ela ouviu e ela pode resistir. Ela diz: eu não quero isso não. Como pode ser isso? Aqui no texto de Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala sobre os judeus que conheciam a palavra de Deus. Mas o texto diz lá no finalzinho, diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo que não me obedecia. Muitos de Israel conheciam da palavra de Deus, muitos judeus conheciam da palavra de Deus e não estavam nem aí para o Senhor Deus. Eu me lembro quando estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, nós fomos convidados para um aniversário na residência de um rapaz, um brasileiro, que nós estávamos pregando o Evangelho para ele. Quando eu cheguei lá, eu estava fazendo o meu doutorado. Eu fui apresentado para esse outro jovem, na ocasião eu era jovem. Eu fui apresentado para esse outro jovem que também estava fazendo o doutorado dele na área da medicina. E ele era um judeu. E ele conversando comigo, ele virou e disse: vocês cristãos, vocês não acham que é muita tolice vocês acreditarem na existência desse Deus? E ele começou a zombar. Zombar de Deus, zombar da Bíblia, zombar de Cristo e tal, e pronto. Chegou um determinado momento que eu não aguentei. E eu tinha que ser respeitoso, certo? Aí eu virei para ele e disse: escuta, acabou de passar o filme Moisés. O que vocês, judeus, me falam sobre Moisés? Moisés, um grande herói que tirou o nosso povo lá do Egito. É engraçado. Moisés para vocês é um herói, Davi para vocês é um herói, a estrela de Davi é o símbolo da bandeira de Israel. Sim, claro, são heróis do nosso povo. Diz: por que vocês não honram esses heróis acreditando no Deus deles? Ele não conversou mais comigo o resto da noite. Mas esse é um ponto. Há muitos que eles têm um acesso tão grande, eles não vão aceitar. Por quê? Entrou aqui, como aquele rei Agripa lá. Quando é que esse chamado então se torna eficaz? Que a pessoa não pode resistir? Quando ao invés de Deus chamar, ou quando além de falar apenas aos ouvidos, Deus abre o coração. O texto de Atos capítulo 16 diz que o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Filipos, de onde vem a nossa carta na Bíblia, os filipenses. Existia uma mulher ali chamada Lídia, e a Bíblia diz: o Senhor lhe abriu o coração para ela entender a mensagem de Deus. Sabe de uma coisa? Eu prego ali naquele púlpito todo domingo, e quando eu subo para aquele púlpito, eu descubro que tem uma diferença muito grande entre um bom sermão e uma boa mensagem. Um bom sermão é o que eu preparo cuidadosamente, fazendo a exegese e tudo. Esse é um bom sermão, ele foi preparado. A boa mensagem é aquela que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração. Eu não tenho controle sobre essa. Eu tenho controle sobre o meu sermão. Eu tenho que preparar bem o meu sermão e orar ao Senhor Deus, para que no momento que eu prego, o Espírito fale ao coração, ao meu coração, ao seu coração. É engraçado que esse texto de Atos diz que o próprio Deus abriu o coração de Lídia. O próprio Deus chamou essas pessoas. Quando Deus abre o coração, Ele quebrou resistência. Provavelmente já deve ter acontecido algum momento assim na sua vida, que você conseguia viver sem Deus, que você conseguia viver longe de Deus. Às vezes eu sentia uma noção de Deus, uma noção de que Ele existe. Eu não quero ofendê-lo, não quero ir para o inferno, não quero. Mas chegou um determinado momento na sua vida, parece que alguma coisa foi aberta. Você começou a dizer: eu amo esse Deus, eu amo a Bíblia, eu quero falar desse Deus para outras pessoas. Isso é o que acontece lá dentro. E Deus transforma. Quando acontece esse chamado eficaz, a Bíblia diz que ele acontece por meio da pregação. Então veja bem, como que Deus fala ao meu coração? Deus fala ao meu coração
por meio dos meus ouvidos. Veja esse texto de Romanos capítulo 10, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, se você se calar, outras pessoas não irão crer. Se você não fala de Cristo para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, eles não vão crer. Às vezes, eu tenho encontrado alguns crentes que eles questionam e eles implicam e eles falam da vida moral ou imoral das pessoas. Fulano é um beberrão, Beltrano ele é um imoral, fulana ela vive uma vida promíscua e tal. Por favor, vamos entender o seguinte: imoralidade é fruto da incredulidade. O dia que essa pessoa acreditar no verdadeiro Deus e ela tiver comunhão com o verdadeiro Deus, a vida moral dela vai mudar. Porque é assim que acontece na Bíblia Sagrada. Você pega um indivíduo violento como o apóstolo Paulo, Deus converte o coração dele, ele se torna um pregador. Ele vai sofrer violências agora, mas ele não vai ser mais aquele indivíduo violento. Você pega uma mulher promíscua como Maria Madalena, Jesus fala a ela e a vida dela transforma. E ela, na Bíblia Sagrada, é discípula de Jesus. Imoralidade é fruto da incredulidade. Então, como é que eu vou curar imoralidade? Pregando o Evangelho. O dia que essa pessoa acreditar e tiver um encontro com Jesus, a vida imoral dela vai mudar. Deus muda de dentro para fora. Você não precisa impor isso para a pessoa. Ele muda de dentro para fora. Incrível isso. Então, qual que é a importância? A pregação. Quando a pessoa ouve essa mensagem do Evangelho lá no coração dela, Deus abriu o coração dela para atender. O que ocorre? Aqui eu já vou caminhar já para uma conclusão com vocês. Acontece aquilo que nós chamamos de uma libertação. Agora, essa libertação, ela tem um aspecto passado, presente e futuro. Tá bom? Aspecto passado dessa libertação. Primeiro, o indivíduo, o que acontece quando uma pessoa ela é convertida? A perspectiva dela muda. Deus a convence que ela é pecadora. Deus a convence dos seus pecados. Sua perspectiva muda. Antes da pessoa ser convertida, ela se achava. Ela se achava. Eu sou muito bom, Deus nunca vai me mandar para o inferno, porque eu não faço mal para ninguém, eu não mato nenhuma mosca, eu já disse que moscas tem que matar, transmite doença, então mata a mosca, não tem problema nenhum. Mas eu não faço mal para as pessoas. Mas no dia que a pessoa tem um encontro com Deus, ela diz: eu não sou tão bom assim. Um exemplo claro disso é o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 5 do livro de Isaías, ele está dizendo: ai desse povo que é beberrão, ai desse povo que é falador, ai desse povo que é isso, ai desse povo que é aquilo. Quando chega no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Sabe o que ele diz? Ai de mim. Opa, agora aconteceu alguma coisa errada, não é? Então primeiro ele estava dizendo: ai dos outros, ai dos outros, ai dos outros. Quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim. A perspectiva dele mudou. A primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa, quando o Senhor Deus transforma essa pessoa, Ele muda a perspectiva dessa pessoa, lá no passado. Depois, Deus dá um novo coração para essa pessoa. Isso é chamado de regeneração. A Bíblia diz que Deus muda o coração, tira o coração de pedra, endurecido, egoísta, egocêntrico, arrogante, e Deus coloca um coração de carne, um coração que ama a Deus. Tudo isso está acontecendo e eu não estou ainda sabendo disso, mas Deus está operando lá dentro do coração do indivíduo
lá no passado da pessoa, certo? O que mais que Deus faz? Lá no meu passado, Deus me dá um novo currículo, justificação. Deus pega todos os seus, como você diz, o seu histórico, sabe aquele histórico assim que era mau, blasfemo, pecador, isso, aquilo. Deus pega aquele histórico seu e Ele muda, e Ele te dá um histórico totalmente novo e diz: você vai começar daqui para frente, em Cristo Jesus. A Bíblia diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus pega os nossos pecados e Ele lança-os no mar, e Deus diz: eu não quero me lembrar mais deles, eu não quero me lembrar, quero uma nova vida para você. Aqui é uma coisa interessante, eu não sei quanto a você, mas sabe que muitas pessoas elas vivem a vida olhando pelo retrovisor? Meu passado foi isso, meu passado foi aquilo, aconteceu aquilo naquela época, aconteceu aquilo outro e tal. Se você ficar olhando para o retrovisor, você vai bater seu carro em algum poste. Você precisa olhar para frente. E Deus te dá um novo histórico. Deus diz: você vai começar de novo. É uma nova vida. Está aqui, nova vida com Cristo Jesus. Começa novamente. Isso é na justificação. E Deus nos dá uma nova posição. Ele nos coloca numa nova família. Nós somos adotados à família de Deus. Incrível isso. Somos chamados filhos e filhas de Deus. Sabe quando a pessoa diz assim: meu pai era assim, minha mãe era aquilo outro, meu pai... Pois você recebeu um novo pai. Um pai que nunca vai te maltratar. Uma mãe que nunca vai te abandonar. Em Deus você tem uma nova família. Isso é novidade de vida. Olha só. Você já foi adotado à família de Deus. E no presente, pastor, o que eu tenho que fazer no presente? No presente você tem que ter um novo estilo de vida. Santificação. Uma nova maneira de você viver. Agora, veja bem, santificação não é sinônimo de perfeição. Por favor, entendam bem isso. Tem algumas pessoas que confundem. Eu tenho que ser santo, eu não posso pecar. A única maneira de eu não pecar mais, tem duas. Ou Jesus volta agora, ou então eu morro aqui agora. Porque enquanto eu vivo no mundo caído, tendo alguns hábitos do passado, eu ainda peco. A grande alegria que eu tenho é que existe perdão para mim. Mas eu vou procurar andar com Cristo, e quanto mais eu ando em intimidade, em comunhão com o Senhor Jesus, mais parecido com Ele eu me torno. Lembra daquele domingo eu falei, olha, tem um ditado que eu aprendi e que eu posso até dizer que seria uma profecia. Diz assim: me mostra os seus amigos e eu te revelo o teu futuro. Tem um ditado, conta-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda com Cristo, se no seu dia a dia você lê a palavra de Deus, você ora, você busca comunhão com Cristo, a sua vida ela será mudada, ela será transformada. Quer você queira, quer não. E quando você olha, você percebe, tem algumas coisas que você fazia, você não tem mais alegria em fazer mais. Deus mudou a sua vida. Todos nós somos transformados, é o que a Bíblia Sagrada diz. Isso é no presente. O que eu vou ter no futuro? No futuro eu vou ter uma nova casa. Eu vou viver num local onde não há pecado. Uma nova casa. Então, essas são as bênçãos que eu encontro no Evangelho. Então eu posso dizer para as pessoas, e eu posso dizer, eu tenho que conhecer esse Evangelho, crer no Evangelho e pregar esse Evangelho para outras pessoas. Mais ou menos isso aqui que acontece, olha. Por isso que eu queria tanto colocar esse PowerPoint para vocês. Então, um trabalho tão grande fazer esse negócio aqui. Vocês nem imaginam. Principalmente esse slide daqui. Resumindo para vocês, seria mais ou menos isso aqui. Olha o seu passado aqui. Você foi chamado por Deus. Ali houve a sua conversão. Deus te deu um novo coração. Te deu um novo histórico na justificação. Deus te adotou na família dele. Tudo isso aqui foi no passado.
Agora Deus está te santificando. Você vai caminhando com Cristo. E lá no futuro, você vai ter uma nova casa. Daqui até aqui, tudo isso, eu dependo da graça de Deus, da iniciativa do Senhor, do Deus que me chama. Deus que me chama não apenas aqui no ouvido, mas Deus que fala ao meu coração. E como Deus fez com você, Ele quer fazer com outros. Ele quer usar você para falar para outras pessoas também. Então, quando você vem aqui para o estudo bíblico, quando você vem para o culto de manhã, para a escola dominical, você está sendo capacitado apenas para fazer algo. Na verdade, a minha vida e a sua vida deveria ser como um rio que leva aquela água para regiões onde precisa. Ela não deveria ser como uma represa, como um reservatório, que você só recebe. Se você só recebe, realmente, você vai acumular muito conhecimento aí. Mas quantas pessoas você falou, alcançou, levou aos pés da cruz? Quantas? Você acumulou muito conhecimento. Mas lembra, você tem que acumular o conhecimento, ser preparado para falar para outros. E não só para reter com você.